Noite, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Hoje é quarta-feira, é dia de discipulado, é dia de evangelismo, de mentoria. Eu sou o pastor Daniel Torres, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, responsável pelo movimento discipular. E hoje nós estamos aqui na metade da segunda carta do apóstolo Paulo ao seu amado filho na fé, Timóteo. Se você perdeu as primeiras duas partes dessa série, eu te convido a ir lá no YouTube, no canal do YouTube da PIB de Curitiba, e você pode encontrar esses vídeos digitando lá Movimento Discipular, Escola Bíblica Online. Você vai conseguir encontrar parte 1 e parte 2 dessa série baseado no livro de 2 Timóteo. Nós tratamos consecutivamente o primeiro capítulo, o segundo capítulo da carta, e hoje na parte 3 nós vamos tratar o capítulo 3, com a graça de Deus terminarmos o capítulo 3 da carta de 2 Timóteo. E o nosso foco, o nosso prisma ao olharmos para a carta de 2 Timóteo tem sido o prisma do discipulado, extraindo lições dessa carta riquíssima da palavra de Deus para o discipulado, para o evangelismo. Eu já compartilhei com vocês nas aulas anteriores que essa é a minha carta favorita da palavra de Deus. Eu te convido a mergulhar nessa carta. Se você está chegando hoje nessa série, eu espero que esse seja um tempo abençoador na sua vida. Eu te convido aqui a interagir comigo aqui. O número do WhatsApp vai estar aparecendo na sua tela se você está assistindo essa aula online, e você pode mandar a sua dúvida, mandar a sua sugestão, seu comentário especificamente sobre a carta de 2 Timóteo ou algo relacionado a discipulado que eu possa estar auxiliando. Semana passada nós já aqui nessa interação com o público nós decidimos que vocês me ajudaram a escolher a próxima carta que nós vamos estar estudando. Se Deus quiser, no mês de julho nós iniciaremos esse mesmo estudo, esse mesmo foco no discipulado na carta de Efésios. Então hoje já comecei a preparação para essa próxima etapa. Bom, pega a sua Bíblia, vamos começar então o nosso estudo na carta de 2 Timóteo, hoje no capítulo 3. Então abre lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e nós vamos dividir esse capítulo em duas grandes partes. Do 1 até o versículo 9, versículo 1 ao versículo 9, Paulo ele vai tratar de um assunto específico, vai falar sobre características dos últimos dias. E do versículo 10 ao versículo 17, ele vai dar algumas instruções para Timóteo e principalmente vai enfatizar no papel que a palavra de Deus tem na formação de um discípulo. Então, essas vão ser as nossas duas grandes divisões hoje no nosso estudo, e eu quero chamar a tua atenção para a primeira porção que nós vamos estudar hoje, versículo 1 ao versículo 9. Vou ler com você, e aí nós vamos para as reflexões no discipulado do versículo 1 ao versículo 9 da carta de 2 Timóteo. Acompanhe comigo. Lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé.
mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Que o Senhor nos abençoe nessa meditação na sua santa palavra. Olha só, quero destacar para você algumas coisas importantes para você entender esse primeiro trecho aqui do capítulo 3 de 2 Timóteo. Paulo ele fala aqui das características dos últimos dias. Lembre-se que, na perspectiva de Paulo, os últimos dias era o tempo que ele estava vivendo. Na perspectiva aqui dos autores bíblicos, últimos dias é todo esse tempo que abrange desde a vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Esses são os últimos tempos que o apóstolo Paulo menciona aqui. E essas características elas vêm se agravando à medida que o tempo passa. Quando você vê essa lista aqui, eu não sei qual é a sensação que dá em você, mas a sensação que me dá quando eu começo a ler essa lista ali, que começa no versículo 2, de uma descrição muito forte dos tempos que nós estamos vivendo, da sociedade que nós estamos vivendo. Uma sociedade egocentrística, uma sociedade focada no prazer, focada no bem-estar do indivíduo e com várias características aqui que Paulo descreve. Parece que ele está descrevendo a sociedade do século 21. Já eram características fortes na sociedade de Paulo e essas características elas vêm se acentuando. Algo interessante, quando eu estava estudando esse texto, que essa palavra aqui que Paulo fala, tempos difíceis, ela aparece em um outro episódio da palavra de Deus, um episódio muito peculiar. Ela aparece ali em Mateus 8, 28. E para refrescar a tua memória, esse texto de Mateus 8 é aquele texto onde Jesus está expulsando demônios na região do Gadara, né? O que a gente chama o demônio gadareno. E Jesus ali ele usa essas palavras, essa mesma palavra em relação àquele indivíduo. Então, olha só como é interessante, alguns comentaristas eles vão aferir que esses últimos dias são tempos controlados, dominados, conduzidos também por forças malignas, né? Essa relação da mesma palavra ali é algo interessante. Você vê realmente a influência muito forte do mal com certeza em todas essas características descritas aqui. São características do reino das trevas, né? Orgulho, avareza, desobediência aos pais, tudo contrário àquilo que Deus valoriza e àquilo que a palavra de Deus ensina. E uma coisa que me ressalta quando eu vejo essa lista, né? Paulo no final ele vai resumir essa lista falando que são pessoas amantes dos prazeres ao invés de amantes de Deus. E aqui vem uma das características mais fortes da cultura ocidental dos nossos tempos, que é essa característica que nós chamamos do hedonismo secular aqui, porque eu vou fazer um contraste com uma outra filosofia que nós temos visto no meio cristão hoje em dia, mas esse hedonismo secular, essa busca pelo prazer, né? Tudo se justifica na busca pelo prazer. E para mim essa linguagem do apóstolo Paulo ela é muito forte, porque a Bíblia vai dizer que nós devemos amar somente a Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e nosso entendimento. E quando a Bíblia vai dizer aqui, Paulo vai dizer, olha, pessoas que amam mais os prazeres do que a Deus, Jesus mesmo vai nos dizer no Sermão do Monte que uma pessoa não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque ela vai amar a um e odiar o outro. Então, quando a pessoa está tentando disputar o senhorio do seu coração, né? O amor do seu coração está dividido entre Deus e os prazeres, quem acaba ganhando no final da história muitas vezes é a busca pelo prazer. Então aqui fica um alerta muito sério da palavra de Deus, dizendo que nós precisamos ter uma postura clara em relação a isso. Dizer não para a carne, dizer não aos prazeres. E aqui você pode trabalhar com o seu discípulo, né? Se você está aí caminhando com alguém, discipulando alguém,
ou no seu discipulado pessoal com Jesus, você fazer essa avaliação, essa reflexão. Olha, quem tem regido os meus impulsos? Quem tem regido as minhas escolhas? Os meus prazeres ou Deus e a sua palavra? É uma ótima reflexão para fazer com aquele discípulo que ele ainda está cedendo a pressões da carne, ele ainda está cedendo a pecados recorrentes, a vícios, e aí você pode parar com ele para um texto como esse e fazer ele refletir. Olha, a Bíblia vai descrever aqui a geração que a gente vive, a sociedade que a gente vive. E o que tem te influenciado mais nesse momento? A sociedade ou a palavra de Deus? O amor pelo prazer ou o amor por Deus? Né? Lógico, deixando isso claro para o seu discípulo, que isso é uma batalha constante dentro de nós. Todos os dias nós temos que decidir dizer não para as coisas que nos afastam de Deus e dizer sim para as coisas que nos aproximam de Deus. Então essa é uma batalha a ser vencida todos os dias, não é só uma vez. Olha, Jesus, ele tem uma palavra muito forte nesse aspecto de como que ele chama os seus discípulos para segui-lo, né? Abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, enquanto eu vou refletindo com você sobre isso. A nossa igreja, a igreja cristã do tempo atual, ela tem sido alvejada, vamos dizer assim, com uma teologia que tem medo do sofrimento, que tem medo de qualquer coisa que possa vir de encontro com essa influência da sociedade que a gente tem recebido, uma influência ao individualismo, ao prazer, ao secularismo, ao hedonismo. E lógico, a nossa sociedade ela vai ser contra esses valores da palavra de Deus. E às vezes, no seio da igreja, começa a se infiltrar esse tipo de mentalidade, de teologia, onde um cristão não pode sofrer, onde um cristão, Deus quer que eu seja feliz. Olha como é que os discursos, o importante é que eu seja feliz, Deus quer a minha felicidade, né? Eu não posso sofrer e seguir a Deus, eu não posso estar sofrendo, né? Eu preciso ser feliz. Olha como é que o discurso é um discurso hedonista, é um discurso individualista. Lógico que Deus quer a sua felicidade, é lógico que Deus quer o seu bem, é lógico que Deus se alegra com a sua alegria, né? Mas isso não é a todo custo. Deus também tem os valores, tem momentos em que o sofrimento tem o seu papel na vida cristã, as dificuldades têm o seu papel na vida cristã, as privações têm o seu papel na caminhada cristã. E se você quer seguir a Jesus, você vai ter que remar contra essa onda da cultura, muitas vezes. Porque a felicidade que Deus tem para nós, ela é terrena sim, mas ela é primeira, ela é eterna e espiritual. E ela se desdobra, ela tem seus desdobramentos na nossa vida física, pessoal, né? Mas Deus não vai, a qualquer custo, somente pensar na sua felicidade. Ele está pensando em como te amadurecer na sua fé, como fazer você crescer, como fazer você passar pelas crises, pelas dificuldades, pelas privações, por todas as coisas da caminhada. Mas ele vai fazer isso. Então é importante você lembrar disso. E olha só esse convite de Jesus, Lucas 9, 23, que vai extremo oposto ao que a nossa sociedade tem pregado, ao que a nossa sociedade tem falado. Felicidade a qualquer custo. A custo do divórcio, a custo de relacionamentos, a custo das responsabilidades como pai e mãe. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Olha o convite de Jesus ao discipulado. Lucas 9, 23. Se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, que esqueça os seus próprios interesses, tome a sua cruz e me siga. Olha só. Eu decorei esse texto dessa seguinte forma, né? Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e me siga. Esse é o convite de Jesus, negar-se a si mesmo. Tem muito pouco a ver com o hedonismo que a gente tem visto hoje em dia, né? Nessa negação nós encontramos a vida verdadeira.
Jesus várias vezes no Evangelhos, livro de João, livro de Mateus, ele vai falar, olha, aquele que decide perder a sua vida vai encontrá-la, mas aquele que fica guardando a sua vida vai perdê-la. Então, esse é o contraste que o Evangelho traz para a nossa vida. Lembre-se disso. Nós estamos vivendo tempos difíceis, que essas características aqui de 2 Timóteo descrevem muito bem a nossa sociedade. Olha, eu quero registrar aqui a participação de pessoas aqui no Brasil inteiro. Temos pessoas lá de Recife, o Edson e a Liz de Recife participando com a gente, o Anselmo de Sergipe, a Adriana de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Que Deus abençoe. E olha só, queremos continuar aqui na nossa sequência do livro de 2 Timóteo. Acompanhem aqui comigo a continuidade aqui dessa reflexão nos primeiros versículos do capítulo 3. Eu quero mostrar para você um dos teólogos ícones desse finalzinho do século XX, começo do século XXI, que é o pastor John Piper. Se você não conhece esse teólogo, eu te incentivo a você procurar no livro do John Piper, a você procurar na internet. Se você fala inglês, isso é mais fácil ainda, mas ele tem várias obras traduzidas para o português, então você pode ter acesso à bibliografia do John Piper. E o John Piper, ele desde do finalzinho da década de 70, ali, comecinho da década de 80, ele tem batido numa mesma tecla. Ele faz esse contraponto com a cultura hedonista e ele fala sobre o hedonismo cristão. Ele vai mostrando qual é a verdadeira felicidade, qual é a verdadeira plenitude que a palavra de Deus nos traz, que a palavra de Deus nos ensina, fazendo o contraponto com essa felicidade e prazer vazio que a sociedade nos oferece. E aí o John Piper, ele tem uma frase que para mim é a frase que melhor descreve essa filosofia cristã que ele defende há décadas já, né? Ele fala, olha, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. O que John Piper tenta na sua literatura, nas suas pregações, transmitir para a igreja cristã é que nós precisamos nos sentir mais e mais satisfeitos em Deus. Encontrar a nossa satisfação e alegria e felicidade no lugar certo, na pessoa de Deus. Não em coisas, não em pessoas, não em circunstâncias, não em situações, não em status econômicos ou financeiros. Nada disso pode ser um alicerce seguro para a sua satisfação e a sua felicidade. Existe só um lugar onde a sua felicidade, a sua satisfação pode ser plena. E esse lugar é a pessoa de Deus em Cristo Jesus. Por isso que John Piper, ele vai falar, olha, o cristão, ele precisa sim buscar a felicidade. Ele precisa sim buscar, em inglês existe duas palavras para descrever felicidade, alegria. Uma é happiness e a outra é joy. Happiness tem um sentido, né? Quando você fala que você está feliz, happy, ou happiness, felicidade, é um sentido mais efêmero, é um sentido mais passageiro da palavra. É algo que você está feliz hoje, amanhã você pode não estar. Joy também, em alguns contextos, ele tem a mesma conotação de algo passageiro, mas joy também é possível você descrever um estado da sua alma, né? Como ela está. Então, ele se apropria dessas duas palavras e ele fala que nós precisamos buscar a alegria duradoura, a verdadeira joy em Deus, a verdadeira alegria em Deus. E é algo tremendo quando você começa a realmente refletir sobre isso e pensar como sair da sua casa de manhã tendo a sua satisfação em Deus e não procurando a aprovação de pessoas, ou não procurando se satisfazer nas coisas que você vai fazer, ou nas pessoas que você vai encontrar, ou nos elogios que você vai receber, é algo transformador e curador para nossas almas. Eu tenho feito isso, né? Eu busco fazer isso de manhã,
relembrar o meu coração, a minha mente, que a minha satisfação precisa estar somente em Deus. Um versículo que John Piper gosta de usar, aprendi com ele a usar, é Salmos 90:14, que diz: satisfaça-nos pela manhã com seu amor leal, para que cantemos e nos alegremos durante todo o dia. E assim você vai tendo essa mentalidade do prazer, da felicidade, da alegria, totalmente transformada. Não, de novo, não que isso não seja bom, porque o ser humano, ele de uma forma intuitiva, ele busca o prazer, a alegria, a felicidade. Não é também cristão você se opor a isso tudo e buscar o outro extremo, né? O martírio, o sofrimento, a tristeza. Não é isso também que representa o cristianismo. Esse é o ponto do John Piper. Ele fala, olha, o cristão ele precisa buscar a alegria, a felicidade, a satisfação, sim, mas ele precisa buscar isso na fonte que é eterna. Ele precisa buscar isso na pessoa de Deus e não nas coisas que são transitórias. Bom, aqui está uma lição que você pode trabalhar com o seu discípulo ou que você pode trabalhar na sua vida como discípulo de Jesus, procurando fundamentar a sua satisfação, a sua alegria, a sua felicidade na pessoa de Deus e em nada mais. E meus irmãos, como é difícil isso. Como é difícil fazer isso, mas como é recompensador você viver isso na presença de Deus. Bom, vamos adiante. Eu quero trazer aqui um comentário de um teólogo que eu gosto muito, Warren Wiersbe. Ele estava comentando sobre esse primeiro trecho da carta de 2 Timóteo, capítulo 3, e ele fala assim, olha, o coração de todo problema é um problema no coração. Deus nos ordena a amá-lo supremamente e aos nossos vizinhos como a nós mesmos, lá em Mateus 22, 34 a 40. Mas se nos amarmos supremamente, não amaremos a Deus ou a nossos vizinhos. Olha só que interessante, né? Se a gente se coloca em primeiro lugar, o nosso amor por Deus e o nosso amor pelo próximo diminui. Tem uma reflexão que eu faço em cima desse texto de Mateus 22, 34 a 40, e eu gosto de colocar 3 barrinhas. Uma barrinha representando o amor que eu tenho por Deus, na outra barrinha o amor por mim mesmo e outra barrinha o amor pelo próximo. As 3 barrinhas que esse texto fala pra gente. E ali eu vou brincando com os níveis dessa barrinha, né? Eu começo representando o que o texto diz, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, então a barrinha cheia do amor a Deus, e ame ao próximo como a si mesmo, as 2 barrinhas niveladas, as outras 2 barrinhas. E eu vou brincando com os gráficos, mostrando o que acontece quando eu decido bagunçar essa ordem do amor, quando eu decido, por exemplo, amar a mim mesmo, mais do que eu amo a Deus e ao próximo. Bom, isso tira todas as outras 2 barras, elas descompensam, porque você não vai conseguir ter as 2 barrinhas totalmente cheias. Você não consegue amar a Deus totalmente e a você mesmo totalmente. Se você decidir amar a você mesmo mais do que a Deus, essa barrinha de Deus ela diminui drasticamente. E assim também a barrinha do próximo. Se você decide colocar a barrinha do próximo, né, o amor ao próximo em primeiro lugar, o seu amor pessoal e o amor de Deus o amor a Deus vai ser comprometido. Por isso que o texto ele vai nos dizer que a única sequência saudável em que a gente vai ver todas as outras relacionamentos, tanto o relacionamento vertical quanto os relacionamentos horizontais que nós temos, saudáveis e frutíferos, é quando a gente obedece essa sequência que o texto bíblico nos orienta aqui. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e todos os seus entendimentos. E aí sim, você vai conseguir ter um amor ajustado, equilibrado a si mesmo e ao próximo. Bom, eu lembro disso aqui e Warren Wiersbe tinha razão. O coração de todo problema aqui é um problema no coração da pessoa, de fidelidade, de amor próprio e de amor a Deus. Ele continua dizendo assim, olha, devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Olha só, aqui é a sequência, aqui são as relações, como lidar com as relações com as coisas e pessoas.
Mas se começarmos a adorar a nós mesmos, ignoraremos a Deus e começaremos a amar as coisas e a usar as pessoas. Você percebe como aqui, olha, nessa frase mostra como as coisas começam a sair de lugar? Quando a gente ama, quando nos amamos a nós mesmos de forma desproporcional, ou seja, de forma mais elevada do que amamos a Deus, a gente começa a fazer isso aqui, olha. A gente começa a adorar a nossa própria imagem, nós ignoramos a Deus, começamos a amar as coisas e usar as pessoas. Tudo sai do lugar. Todos os relacionamentos ficam descompensados. Por quê? Porque o amor a si mesmo, ele está elevado, ele está desproporcional. E ele está tirando as outras coisas da equação. Está tirando todas as outras coisas do balanço. Olha só. Warren Wiersbe termina dizendo assim: esta é a fórmula para uma vida miserável, mas caracteriza muitas pessoas hoje. Não é verdade? A gente olha para a sociedade de hoje e a gente vê esse retrato aqui. Pessoas que adoram a sua própria imagem, ignoram a Deus, começam a amar as coisas e a usar as pessoas. Percebe onde está o centro do problema? Onde está ali o que precisa ser resolvido? É esses amores, essas fidelidades, elas serem transformadas, serem colocadas no lugar. E o amor a Deus, ele ser supremo, o amor a si mesmo e o amor ao próximo, eles estarem também balanceados e nos seus lugares certos. Então, quero refletir isso daqui com você e quero te mostrar uma coisa, algo que me traz um temor ao meu coração quando eu vejo essa descrição aqui, porque a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo ele vai falando sobre essa religiosidade vazia. Olha só que interessante. Esse texto, ele está sim caracterizando a sociedade de uma forma geral, mas Paulo, primariamente, ele está falando de pessoas de dentro da igreja. Ele está falando de pessoas religiosas, mas que a sua religiosidade não muda em nada o relacionamento delas com Deus e com as outras pessoas. Ele está falando de pessoas de dentro da igreja que dão um mau testemunho. Ali no versículo 5, ele fala, pessoas que estão sempre aprendendo, que têm a forma da piedade, mas que não experimentaram o verdadeiro poder do relacionamento com Deus. Por isso que essa reflexão é uma reflexão importante para você também, que é um cristão, alguém que está na igreja, alguém que é religioso. Você precisa refletir também, olha, quanto o seu relacionamento com Deus tem influenciado a forma que você se relaciona com o próprio Deus, com as pessoas dentro e fora da sua casa e consigo mesmo. Se a sua religiosidade não tem transformado em nada os seus relacionamentos, se os relacionamentos continuam indo de mal a pior, se você não tem crescido nas virtudes da fé cristã, no amor, na graça, na paz, na fé, na paciência, no domínio próprio, se você há tempo não tem visto nenhum ganho em nenhuma dessas virtudes, nenhum crescimento, meu irmão, há um grande risco de você estar vivendo uma religiosidade vazia. É isso que o texto está nos alertando aqui. Olha só, esse daqui é um dado do IBGE de 2010, tá? Uma comparação que foi feita no censo de 2010. Bom, eu estava louco, assim como você, para a gente ter uma dimensão do que aconteceu em 10 anos da nossa sociedade. O censo seria feito agora em 2020, provavelmente a pesquisa só sairia em 2021, mas pelo jeito nós teremos que esperar. Estamos no momento histórico do coronavírus, do Covid-19, e provavelmente o IBGE vai atrasar também as entregas da leitura da sociedade nesse começo de década, né? Mas olha, a última leitura que nós temos extensiva da sociedade brasileira, em 2010, ela registrou em 6 anos, de 2004 a 2010, isso era uma leitura sendo feita do censo, um aumento de 0,7% para 2,9% de pessoas que se denominavam evangélicos nominais. Isso eram mais de 4 milhões de pessoas nesse status aqui, representando na sociedade brasileira. Bom,
Essa foi uma década também bem turbulenta nisso, que a sociedade, a fé evangélica, a igreja evangélica aumentou muito de tamanho. E gerações agora estão sendo, mais e mais pessoas estão crescendo na fé evangélica, né? Gerações já nós temos agora na igreja evangélica. E eu fico curioso de saber qual foi o aumento na sociedade brasileira desses evangélicos nominais, né? Toda vez que a pessoa tem uma fé nominal, seja católica ou seja evangélica, há uma grande chance daquela pessoa ela estar vivendo só uma formalidade, só uma ritualística da sua fé, mas sem nenhum significado para a sua vida ética, sem nenhum significado para a sua vida devocional. E aí, textos como esses começam a acontecer. Percebe onde corre o grande perigo para que mais e mais se aumente essas características que Paulo está descrevendo da sua sociedade em geral, mas para que isso esteja mais e mais dentro da igreja, é quando esse nominalismo na fé cresce. E eu oro para que o nosso país possa experimentar um verdadeiro avivamento novamente. Pessoas possam se encontrar com Deus. Nós temos visto isso aqui na nossa igreja, né? Pessoas se encontrando com Deus. Nós temos recebido aí, agora nós vamos para quase semana que vem, acredito que chegamos a 1000 pedidos de acompanhamento na nossa igreja. 1000 pessoas pedindo de alguma forma serem acompanhadas, querendo se integrar na nossa igreja, querendo ser acolhida na nossa igreja. Se você está me ouvindo e ainda não tomou a decisão de se batizar ou está sem uma igreja e precisa de uma família espiritual, olha, nós aqui da PIB de Curitiba, nós queremos ser uma casa para você, queremos ser uma família para você. Você pode, se você quiser entrar em contato conosco, você pode escrever nesse número do WhatsApp. As pessoas aqui podem te mandar o link, né, que você precisa preencher para que a gente possa estar te acompanhando, caminhando com você, seja por uma decisão, né, de crer em Jesus e de se batizar, seja por uma decisão de ser membro, família de Deus conosco, tá? Pede lá no número do WhatsApp, o pessoal pode passar para você aqui esse número, esse link que você precisa preencher para que possamos entrar em contato com você. Mas o fato é que, irmãos, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos do toque de Deus. E não só em uma geração. Pastor Pascoal, o nosso pastor sênior, ele sempre fala que uma geração, nós estamos, a geração seguinte precisa ser tão impactada quanto o evangelho, quanto a geração atual. Nós precisamos transmitir uma fé viva à nova geração, porque senão tudo que foi ganho nessa geração é perdido na geração seguinte. E é por isso que nós precisamos ter essa multiplicação. E a gente vê aqui falhas nesse aspecto do discipulado, né? Quando a gente vê o crescimento do evangelicalismo, dos evangélicos nominais, quando a gente vê a igreja inchando, mas sem qualidade no ensino, sem profundidade na palavra de Deus, sem profundidade em devoção, são falhas nessa caminhada discipular, né? Tanto da pessoa como indivíduo não se aprofundar na palavra de Deus, no relacionamento vertical com Deus, quanto nos relacionamentos horizontais, de nós não temos essa prestação de contas, esse cuidado uns com os outros, esse eu chamo de parceiros de jornada, né? Isso não ser incentivado, estimulado e nutrido nas nossas igrejas. Que você possa ter um parceiro de caminhada para crescer. Nós estamos encerrando aqui essa primeira sessão, precisamos caminhar aqui, ainda temos bastante material para cobrir, mas olha, quero fazer aqui essa menção ao Janes e Jambres, né? Esses dois nomes, eles são nomes que a cultura hebraica, ela dava esses dois nomes aos magos do Egito, que foram ali contrários a Moisés, ali em Êxodo capítulo 7 a capítulo 9. Lembra quando Moisés chega para fazer os milagres ali ao faraó para libertar o povo? E tem dois magos que eles replicam as magias, né? Eles replicam aquilo que era milagre do lado de Deus de Moisés, eles replicam em magias, né? Os primeiros milagres, os primeiros sinais. Quando o rio se torna cor de sangue, eles vão lá e replicam, e os outros sinais. Mas chega um momento em que os milagres de Deus são tão grandes que aqueles magos, aqueles feiticeiros, eles não conseguem replicar aqueles milagres. E aí eles percebem que é a mão de Deus. E olha, Paulo, ele
ele traz a figura desses dois homens, ele traz a figura desses dois magos, falando, olha, tem muitos, isso é muito sério. Ele fala, olha, tem muitos líderes, tem muitas pessoas, tem muitos cristãos, que eles estão da mesma forma fingindo, eles estão da mesma forma tentando usar os artifícios para mostrar uma religiosidade, para mostrar uma espiritualidade que na verdade é uma casca religiosa. E assim como esses dois homens, eles tentaram enganar Faraó e tentaram combater a Moisés, esses líderes que não vivem uma espiritualidade verdadeira, essas pessoas, esses cristãos, não só líderes, esses cristãos que não vivem uma religiosidade verdadeira, mas que estão vivendo com uma ética totalmente adversa ao reino de Deus, eles são como Janes e Jambres. Mas aí ele vai deduzir a conclusão, eles não vão acabar bem, porque a fé deles não perseverará. Então fica aqui o alerta muito sério da palavra de Deus sobre como precisamos viver a palavra de Deus. E aqui vem um contraste muito importante desse trecho da carta, que Paulo ele vai fazer a contraposição. Quero ressaltar para você as lições aqui do John MacArthur que ele tira dessa primeira sessão antes de nós irmos para a transição para a segunda sessão. John MacArthur ele fala, olha, primeiro nós devemos entender que a igreja está em uma guerra espiritual. Então isso tem que ser algo muito claro quando você vê todas essas características aqui que o capítulo 3 nos traz. Segundo, nós devemos discernir, ter discernimento doutrinário, testando todas as mensagens que afirmam ser cristãs contra a palavra de Deus. Checar na palavra de Deus todas as mensagens que nós recebemos. E terceiro, precisamos ser puros e santos, vasos de honra para o Senhor usar. 3 lições que o John MacArthur tira que eu achei muito valiosa aqui desse primeiro trecho. Eu gosto de explicar como que você cresce, amadurece na sua fé usando 2 vértices, né? Aqui está aqui o gráfico, talvez você não vai conseguir ver aqui, as cores não estão ajudando muito, eu posso trazer num outro dia com cores mais fortes, mas nesse primeiro vértice aqui está o vértice da experiência cristã. E nesse segundo vértice está a questão do conhecimento cristão. Eu gosto de dizer que nós crescemos, amadurecemos espiritualmente quando nós conseguimos ligar essas 2 vértices. Quando nós estamos crescendo em conhecimento e quando nós estamos crescendo em experiência com Deus. Aí sim o nosso crescimento, a nossa maturidade espiritual, ela é exponencial. Por isso que na sua vida não basta somente ter experiências com Deus, também não basta somente ter conhecimento das doutrinas. Você precisa alinhar essas 2 coisas e crescer tanto no conhecimento quanto na experiência cristã. E aí sim você vai desfrutar de crescimento contínuo. E é aqui que Paulo ele vai exortar o seu filho Timóteo, e aqui vem o contraste. Ele está falando das características negativas que ele está vendo na igreja e que ele está vendo na sociedade. E aí agora ele vai voltar a falar para o seu filho na fé, Timóteo, versículo 10 ao 17. Eu vou ler a continuidade dessa carta e nós vamos refletir nessa segunda sessão do capítulo 3. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E de menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja
completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras. Aleluia, glória a Deus. Quero continuar registrando aqui a presença aqui de pessoas do Brasil inteiro aqui, Marcos de Piraquara, Alzira do Espírito Santo, Elizabeth de Recife, Marcelino de Salvador. Sejam bem-vindos aqui à nossa Escola Bíblica Online. Fique conosco para essa segunda sessão aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo. Olha, aqui vem uma parte muito interessante da carta, porque Paulo ele vai falando sobre como fazer um discipulado de vida. O discipulado que Paulo tinha com Timóteo não era só o discipulado de um período, de uma fase, de um caderninho, como a gente fala, né? E às vezes a gente está acostumado a associar o discipulado a um caderninho, a fazer a elaboração, né? Junto com o seu discípulo, de um material de estudo. Mas quando a gente está falando de discipulado de uma forma mais profunda, a gente está falando de um discipulado de vida. E isso inclui várias áreas, né, de ensino. Paulo está falando aqui, olha, Timóteo, você aprendeu a me seguir, né, não somente nos meus ensinamentos, mas você aprendeu a seguir a minha forma de viver a vida. O meu propósito de vida você está seguindo. Né? As minhas virtudes, a minha devoção, todas essas coisas eu vejo quando ele está ressaltando, né, que Timóteo ele tenta imitar a fé, a paciência, o amor, a perseverança, a perseguição, o objetivo de vida de Paulo. Todas essas coisas Paulo foi passando para o seu discípulo Timóteo. E aqui vem um ensinamento muito importante para a gente. Não se satisfaça em somente ensinar doutrinas para os seus discípulos, mas modele para ele tudo na vida cristã. Modele a forma de agir, o propósito que você tem na sua vida, as virtudes, a sua devoção. Deixa ele ver essas coisas. Não querendo que ele te imite tudo, mas assim como Paulo diz, olha, assim como eu sou um imitador de Cristo, você pode olhar para mim também, né? Olhe para mim porque eu estou olhando para Cristo. Essa é a ideia daquele texto que Paulo fala sobre ser um imitador dele, né? Porque ele está imitando a Cristo. E assim também tem que ser o discipulador, né? Aponte sempre para Cristo, mas seja um modelo, seja uma referência não só em ensinamentos, de conhecimento, de doutrina, mas em todos os aspectos da vida. Procure interagir com seus discípulos nessa dinâmica, ok? Olha, o versículo 12 é um versículo que eu gosto muito de lembrar a mim mesmo, para que remete a essa batalha espiritual que todos nós estamos envolvidos. Ele fala, olha, todos que querem viver uma vida piedosa serão perseguidos. E sabe, eu estava conversando com um discípulo meu, algumas semanas atrás. Na verdade, esse era um tema constante nesse discipulado que eu estou fazendo. E ele estava me falando, olha, como é interessante, quando a gente decide se aproximar de Deus, como começam a surgir batalhas e lutas de todos os lados, coisas que a gente não estava enfrentando antes. E aí eu cito para ele esse texto da palavra de Deus, fala, é verdade, viu? Porque a Bíblia mesmo vai dizer que todos que procuram ter uma vida piedosa serão perseguidos. Isso acontece com você quando você se aproxima de Deus no primeiro momento, quando você está próximo da salvação, e aí isso acontece de você enfrentar lutas, batalhas. Eu lembro da minha esposa contando que quando os pais dela estavam vindo à igreja, ela era pequenininha, bebezinha, e toda vez antes de eles saírem de casa alguma coisa acontecia. Ou chegava a visita, tocava o telefone, ou a Sheila, que era bebê, ainda passava mal. Alguma coisa acontecia para atrapalhar eles no propósito de seguirem a Deus. Meu irmão, se você está no começo da tua jornada cristã, se está difícil, não desista. Continue perseverando, porque esse texto da palavra de Deus vai dizer, todos que procuram ter uma vida piedosa serão perseguidos. É a batalha espiritual que nós vivemos. Mas sabe uma coisa muito especial? Você está no lado vencedor. A Bíblia vai dizer, né, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso. Jesus é vencedor e ele vai te dar a vitória. Portanto, não desanime, mesmo em meio às lutas, né? Procure viver isso no seu testemunho, na sua conduta. Nos momentos de despertamento, você vai ver uma luta também. Esse discípulo que eu estou acompanhando, ele já é da igreja há muito tempo, mas nunca tomou a decisão de batismo.
e um compromisso sério. E ele estava falando com isso, olha, como está sendo difícil nesse momento de despertamento. Mas como foi gostoso. Agora, nesse último sábado, me reuni com ele e ele fala, olha, Daniel, eu comecei a ver frutos da minha perseverança em Jesus. Essa foi a melhor semana que eu tive de oração, de leitura da Bíblia. E esse contraponto também é verdade. Deus recompensa aqueles que o buscam. E você vai ter bênçãos espirituais nessa busca. Não desista, não desanime. Olha, o versículo 14 e o versículo 15, ele vai de novo relembrar aquilo que Paulo já relembrou, já falou no começo da carta a Timóteo, né? Do discipulado familiar, do efeito do discipulado familiar na vida de Timóteo. Capítulo 1, versículo 5, você vai ver lá na parte 1 dessa nossa série, que foram duas pessoas responsáveis pelos primeiros investimentos na vida de Timóteo. Os primeiros ensinamentos cristãos que Timóteo recebeu, ele recebeu da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. E aqui, Paulo, de novo, ele vai falar, olha, lembre que desde menino você conhece as Escrituras Sagradas e que elas podem te levar à salvação em Cristo Jesus. Lembre de quem que você recebeu esse tesouro precioso da palavra de Deus. E, meus irmãos, aqui vem mais uma exortação, mais um encorajamento para que você possa viver esse discipulado familiar na sua vida, no seu contexto, na sua família. Não deixe de viver isso nesse tempo de quarentena. Não deixe de viver isso nunca. Cresça nesse aspecto. Se reinvente. Na minha casa, eu tive que, junto com a minha esposa, nos reinventarmos, nos prepararmos para esse tempo estendido de quarentena, porque a gente estava vendo que a gente estava indo para uma rotina que não era saudável com os nossos filhos. Se reinvente. Procure refletir, repensar a forma que você está interagindo com a sua família, para que isso seja significativo e o discipulado familiar seja forte nesse tempo que nós estamos vivendo. Bom, estamos aqui chegando ao final da nossa aula e eu quero dar uma atenção especial aqui ao versículo 16. É um dos versículos mais importantes quando nos fala da revelação da palavra de Deus. Como a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, ela não tem nenhum erro. Ela provém da boca do próprio Deus. Por isso que nós podemos crer, nós podemos alicerçar toda a nossa fé e toda a nossa teologia, toda a nossa fé e prática nesse livro valioso da palavra de Deus. E olha só o que Warren Wiersbe faz com essas 4 coisas, né? Pois a Escritura Sagrada provém de Deus e ela é útil para a doutrina, para a reprovação, para a correção, para a instrução da retidão. Olha só o que a Bíblia lá nos diz. Ela diz tanto para a gente, informa os nossos conceitos e informa a nossa prática. Ela mostra o que é certo, ela mostra o que não é certo, ela mostra como fazer o certo, ela mostra como permanecer fazendo o que é certo. Então, você pode confiar nessa rica palavra de Deus. Eu quero ressaltar o papel da Bíblia no discipulado. Eu não tenho como enfatizar isso. É algo que tudo que eu puder usar para enfatizar quão importante é a Bíblia no discipulado é o nosso pilar, é a nossa fonte primária de inspiração, de orientação para o discipulado. Comece na Bíblia, não comece no material de apoio, comece na Bíblia, na palavra de Deus. Use o material de apoio como material de apoio, mas ajude o seu discípulo a mergulhar nesse livro, a amar a palavra de Deus, a crescer na palavra de Deus. É ela que dá sustância aos seus discípulos. Use o bom que a gente tem falado aqui no movimento discipular, Bíblia, oração e missão. Ensine o seu discípulo a amar e meditar na palavra de Deus. Salmo 119, 11, né? Escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 105, lâmpadas para os meus pés são o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para o meu caminho. E que você possa refletir sobre essa santa palavra de Deus, dia após dia, e incentivar o seu discípulo a fazer o mesmo, amar e meditar nesse livro. Bom, tem uma das nossas referências no discipulado, um dos pioneiros, o nome dele é Dawson Trotman, dos navegadores. Ele fazia uma brincadeira das mãos, falando como que nós precisamos usar a Bíblia no discipulado, né? E ele fala, olha, você precisa
pegar a palavra de Deus como um todo. E você precisa, aqui está essa ilustração em inglês, mas o dedo midinho, que fala as 5 coisas que você precisa fazer com a palavra de Deus no discipulado. Você precisa ouvir a palavra de Deus, hear. Você precisa ler a palavra de Deus, read. Você precisa estudar a palavra de Deus, study. Você precisa memorizar a palavra de Deus, memorize. E você precisa meditar na palavra de Deus. Desculpe. E uma pessoa ainda pegou essa ilustração do Dawson Trotman e usou a palma da mão falando: você precisa obedecer a palavra de Deus. Então você precisa ouvir, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa memorizar, você precisa meditar, você precisa obedecer a palavra de Deus. É isso que você precisa ensinar para o seu discípulo. Quão valioso é esse testemunho da palavra de Deus? Quão valioso é você poder crescer na palavra de Deus em todos esses aspectos? Pensa aqui um pouquinho nesses 5 itens aqui. Qual que você diria que faz parte do seu dia a dia, da sua devocional, da sua devoção? Ouvir a palavra de Deus faz parte da sua semana, pelo menos? Ouvir uma pregação, ouvir um estudo, uma reflexão bíblica. Ler a palavra de Deus faz parte do seu dia a dia. Você pode lê-la extensivamente, mas lembre-se de estudar a palavra de Deus, de ir profundo em um texto, de ir profundo num livro. Memorize a palavra de Deus. Eu amo memorizar a palavra de Deus. É algo que traz um conforto para a minha alma de uma forma tão tremenda. E todo dia eu procuro memorizar um trecho da palavra de Deus. Essa é uma prática que está no seu dia a dia. Memorizar. Qual foi o último versículo que você memorizou? Você pode memorizar esse texto aqui que a gente acabou de ler. 2 Timóteo 3, 16 a 17. É um excelente texto para começar a sua memorização. Medite na palavra de Deus. Tire tempo para refletir. E a palma da mão, obedeça. Tudo isso aqui, ele vem a corroborar para que a palavra de Deus seja aplicada e obedecida por você. Amém? Nós estamos concluindo aqui e eu quero concluir com o verso 17. Para mim é um dos versos que marca o meu ministério, a minha vida. Eu lembro que uma vez eu estava recebendo uma grande responsabilidade aqui na nossa igreja. Grande mesmo. Eu estava vindo de um contexto onde eu pastoreava 50, 60 pessoas e eu assumi uma área da nossa igreja, um ministério, onde eu iria pastorear 2.000 pessoas. Então você ir de 60 para 2.000, você pode ter noção do quanto que aquilo me trouxe ansiedade, né, e expectativa de fazer bem aquilo que Deus estava me colocando na minha mão. E esse texto do versículo 17 foi um texto de grande conforto e de colocar a minha fé nesse texto da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz que a Escritura Sagrada de Deus é útil e ela é capaz de instruir, de ensinar, de corrigir, de mostrar o caminho certo, para que o homem de Deus esteja apto e pronto para toda boa obra. E quando eu li esse texto, eu lembrei de uma coisa, e eu adotei um princípio para mim. Eu falei: meu Senhor, contanto que eu permaneça na tua palavra e permaneça fiel ao Senhor, o Senhor me capacitará e me tornará apto para toda boa obra, inclusive essa que eu estou recebendo. E assim funciona para o discipulado de pessoas, assim funciona quando você está cuidando de gente. Deus vai te tornar apto para cuidar de pessoas. Eu quero orar, encerrando aqui esse nosso tempo juntos, te convidar semana que vem para estar na nossa última parte da nossa série de 2 Timóteo. Você não pode perder. Quarta-feira, às 19 horas, eu espero você. Vamos orar juntos? E fique conosco. O nosso culto está começando dentro de 5 minutos. Nós vamos começar aqui o culto buscando a presença de Deus, elevando o nosso coração e a nossa mente ao Senhor. Fique conosco. Vamos orar aqui nesse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo porque a tua palavra é rica, Senhor. E, Senhor, quantas memórias eu tenho com esse verso, com esse capítulo da sua palavra, Pai. Lembro quando o Senhor trouxe-me para essa responsabilidade aqui na nossa igreja de cuidar de mais de 2.000 pessoas numa área da nossa igreja, na área infantil da nossa igreja. E o versículo 17 foi tão precioso para mim, me lembrando que o Senhor me capacitará para toda boa obra, contanto que eu permaneça na tua palavra.
Senhor, abençoa os discípulos, discipuladores que ouviram aqui essa mensagem, que eles sejam encorajados pela sua graça e pela sua santa palavra, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a seguirmos como discípulos verdadeiros do Senhor, dia após dia, ó Pai, nos altos e baixos da vida, sendo fiéis a Ti e aprendendo a Te amar de todo o coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Fica na graça e na paz do Senhor.